Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Gênesis capítulo 6, e eu quero ler alguns versículos de Gênesis capítulo 6 com vocês. Gênesis, ou para os mais estudados aí, Bereshit, que significa princípio, capítulo 6, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 9 diz assim, ou 8 melhor dizendo, versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E Noé andava com quem, irmãos? Noé andava com quem? Com Deus. Versículo 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Versículo 14: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 17: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Versículo 18: mas contigo estabelecerei um pacto. Em algumas versões vai dizer: estabelecerei uma aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 22: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandara, e assim o fez. Agora vamos lá para o versículo capítulo 8, versículo 1, diz assim: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res, que com ele estavam na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Somente esses versículos. Queridos, é interessante que nos dias atuais, às vezes nós vemos muitas pessoas que expressam dizendo: Deus está comigo, Deus anda comigo, eu obedeço a Deus, eu sirvo a Deus. Quantas pessoas às vezes nós observamos que dizem assim: eu sou profeta. Quem já viu isso aí, levanta o braço. Isso. Então pega no braço do teu irmão e diga assim: irmão, eu sou profeta, por isso eu quero profetizar. Vamos ficar de pé agora, no nome de Jesus. Fala: levanta, irmão, força. Isso, que bênção. Viu, irmão? Agora olha para ele e fala assim: viu como fala com ele assim: viu como a palavra de Deus na minha boca é verdade? Fala: ó, você de pé aí, fecha os teus olhos, se você puder, bote a mão no teu peito. Isso. Eu creio que hoje o Espírito de Deus vai falar com você. Eu creio que Ele vai falar ao teu coração, a tua alma, o teu espírito. E se você souber a letra desse louvor, você pode adorar o Senhor.
Espírito vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da tua glória. Você pode pedir a Ele? Espírito, Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da tua glória. Espírito, Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da tua glória. Peça a Ele para vir com o peso da glória dele aqui, peça. Vem com o peso da tua glória, vem por mim, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da sua glória aqui. Vem, Senhor. Ureamandaçuieranagai. Vem, Espírito Santo. Espírito Peça a Ele, peça. vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da tua Vem, Senhor. Vem nesse lugar, vem nas nossas vidas. Oh! Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da sua glória, vem por mim, flua o rio de vida, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da sua glória, e vem com o peso da sua glória, e vem com o peso da sua glória, vem por mim. Oando que amiesuieranai. Peça a Ele, peça, querido. É você e Deus, é você e o Espírito Santo. Peça a Ele, peça. Atrai a unção hoje para você. Atrai a unção para a tua vida. Oh, vem, Senhor. E vem com o peso da sua glória, vem por mim, flua o rio de vida, e a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, Vem com o peso da tua glória aqui. Com seus olhos fechados, comece a falar com Ele no seu lugar. Comece a dizer quanto você o ama. Sabe, queridos, às vezes as situações adversas querem nos impedir de sentir aquele que fez e faz todas as coisas. Às vezes as preocupações do dia, às vezes as indagações na mente. Mas se tem um Deus que sempre quis se manifestar aos homens, esse é o nosso Deus.
É por isso que Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: se vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá diligentemente, e não lança o rosto, e vos será dada. Ele está dizendo: peça a Deus. Então peça a Ele. Oreana suihana, ou que nadie suihana sai. Peça a Ele, querido, para encontrar contigo, ser outra vez achado em oração, para ter intimidade. Chega de ficar de fora. E adentrar no ambiente. Entre dentro dessa atmosfera, entre dentro desse lugar especial. Chega de ficar de fora, meu irmão. Pule para dentro. Ele tem muito mais, muito mais. Os anjos e os homens exaltam tua majestade. Onde anjos e os homens te adoram, onde os anjos e os homens exaltam a sua majestade. Esse é o ambiente. No ambiente de glória, no ambiente de glória, os anjos e os homens exaltam o Rei da Glória. no ambiente de glória. No ambiente de glória. Os anjos e os homens exaltam o Rei da Glória. Anjos, anjos e os homens te adoram, anjos, os homens exaltam tua majestade. Onde os anjos e os homens te adoram, onde os anjos e os homens exaltam a sua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, os anjos e os homens exaltam o Rei da Glória. no ambiente de glória, no ambiente de glória, os anjos e os homens exaltam no ambiente de glória. Você pode declarar essa verdade. No ambiente de glória, Os anjos e os Homens exaltam o Rei da Glória. no ambiente homens de glória. E alguns homens que fizeram a diferença no seu tempo. Quando nós lemos e quando nós ouvimos falar sobre Abraão, nós vamos ver que Abraão foi um homem chamado o pai da fé. Até porque nós, quando lemos Gênesis capítulo 12, vamos observar que Deus chama Abraão para ir para um lugar, não fala para ele qual o lugar, apenas Deus chama e diz: Abraão, eu vou te mostrar no meio do caminho. E aí a Bíblia diz que Abraão foi constituído como pai da fé. Quando você lê, por exemplo, Êxodo capítulo 33, 32 ou até mesmo 34, você vai ver que Moisés foi chamado amigo de Deus. Moisés foi chamado amigo de Deus porque Deus falava com Moisés como um homem fala com outro homem. Quando nós observamos, por exemplo, a vida de Elias, um profeta tão usado por Deus, um homem o qual Deus realizou coisas grandiosas através da vida dele. Porque, querido, não é qualquer um que diz que vai ficar 3 anos e 6 meses sem chover e fica.
Então nós observamos na Bíblia homens que fizeram a diferença. Exemplo, quando você olha a vida de Paulo, um homem que escreveu 13 cartas, um homem que foi o diferencial na sua época. Se você observar, você vai ver Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, você vai ver Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. Mas quando você vê Romanos, quando você vê primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando você vê Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, você vai ver que essas cartas foram escritas através das mãos de Paulo, ou até mesmo Paulo, ele ditou para alguém, alguém escreveu. Um homem que foi grandemente usado por Deus. Só que quando nós observamos aqui no livro de Gênesis, nós vamos ver um homem que andou com Deus. Fala para o teu irmão assim, Noé. Fala, Noé. Não foi qualquer um, irmão. Fala, ele andou com Deus. Fala, você sabe o que é andar com Deus? Porque às vezes, eu não sei quanto é você, queridão, eu não sei quanto é você, queridona, mas às vezes a gente está orando, não sei se você já fez isso, quando você fecha a porta do teu quarto, ou o banheiro, porque tem gente que tem muito filho, aí vai para o banheiro e deixa os meninos tudo lá brincando, e tranca a porta do banheiro, e fica lá orando, daqui a pouco, você sente aquela presença do Espírito Santo, não tem? E aí você estava falando algo, você para de falar só para chorar, você começa a chorar e fica chorando, porque a presença, a glória, a presença dele invade o lugar que você está. Agora imagine, a Bíblia está dizendo que Noé, ele andava com Deus, andava. Quem é casado, levanta o braço. Quem já andou com a sua esposa no shopping assim, passeando, de mão dada, né, desfilando, dizendo assim, eu posso, né, para todo mundo ver. Agora observe aqui o texto. Eu sei que isso acontece aqui em Campos. Os homens são todos românticos, enviam flores, andam no shopping, dão um cartão de crédito na mão da esposa, é bênção. Teve um irmão que falou, pastor, o diabo está querendo se levantar. Não, irmão, tem que dar mesmo, né? Porque Deus usa, e Deus sempre usou. Noé, ele andava com Deus, não era um homem qualquer. Mas para poder andar com Deus, nós precisamos entender que tem que ter uma aliança com Ele. Tem que ter uma aliança. Eu não consigo andar com Deus se eu não tiver uma aliança com Ele. Todos nós sabemos que quando alguém olha para o nosso dedo, anelar esse dedinho aqui e ver uma aliança, aquele que olha logo diz assim, esse tem um compromisso, esse cara é casado. Quando é uma mulher, a primeira coisa, homem solteiro é assim, primeira coisa que ele faz é olhar para o dedo, né? Aí viu uma aliançona brilhando, ele fala, não tem jeito, aí é casada, ou é casado. A aliança representa o quê? Um compromisso. E quando nós lemos aqui Gênesis, Noé era um cara que tinha um compromisso com Deus, ele era um cara que tinha uma aliança com Deus. E nós precisamos entender, querido, que para poder andar com Deus tem que ter aliança com Ele. É por isso que quando João, no Evangelho de São João, capítulo 1, ele vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que existe, existiria. Ele também diz no versículo 12, ele diz, e todos quanto o aceitaram, deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Uma aliança com Deus, agora somos filhos. E como é que eu faço isso, pastor? É simples, queridão, queridona. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a boca você confessar e em seu coração aceitar, você será salvo. O primeiro ponto é eu aceitar Jesus. O primeiro ponto é eu entregar a minha vida a Jesus. O primeiro ponto é eu reconhecer quem é Jesus. Segundo ponto, está lá em Colossenses capítulo 2, vai dizer a partir do versículo 12, que sepultado com Ele no batismo, ressuscitamos também com Ele. O segundo ponto é justamente eu passar pelas águas, eu dizer, Deus, eu o aceitei, eu entreguei a minha vida ao Senhor, e a velha criatura precisa morrer, para nascer uma criação nas tuas mãos. Observe que quando nós lemos aqui Gênesis, nós vamos ver que Deus, quando mandou as águas, porque a Bíblia diz que as águas vieram
do céu, a chuva, e também das nascentes as águas levantaram. Todos os que estavam ali, menos os que entraram na arca, eles morreram. Quem sabe disso, fala amém aí, por favor. Todos morreram. Quando nós passamos pelo batismo, nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. O simbolismo ali é justamente esse, é a morte mesmo. Mas não uma morte física, mas uma morte espiritual. Primeira coisa, eu não sei se você se lembra de Atos capítulo 19. A Bíblia diz que 3 jovens, eles tentaram expulsar um espírito maligno do corpo de uma pessoa. E eles disseram: eu te esconjuro, eu te expulso no nome do Paulo, o qual serve a Jesus. A Bíblia diz que o demônio no corpo daquela pessoa se plantificou, pulou para cima dos meninos, rasgando as vestes deles e envergonhando eles, porque eles não tinham aliança com Deus. Eu preciso ter uma aliança com Deus. Tem pessoas que vivem vidas de derrotas, vida de fracasso, porque ainda não entenderam que precisam entregar a sua vida para Jesus e precisam nascer de novo. E querido, infelizmente, o tempo está passando. Eu não sei se você já leu, mas você pode depois pegar na sua casa e ler Mateus capítulo 24. Quando Jesus fala justamente do que nós estamos vivenciando nos dias atuais, aonde tem terremotos, aonde ele diz que é guerra, ou seja, nação contra nação. Pare e pensa comigo, meu filho. Quem está vendo essa confusão da Rússia com a Ucrânia? É guerra. Por mais que você diga assim: ah, pastor, é longe. Eu tenho uma historinha, não vou contar por causa do tempo, eu também não estou falando, vou falar sobre isso, quero falar sobre outra coisa com você, mas outro dia você me lembra que eu te conto. Se nós não nos levantarmos agora, entenda isso, querido, se nós não nos levantarmos agora, como cristãos, orando, intercedendo, infelizmente, podemos sofrer retaliações pelo que está acontecendo. Às vezes as pessoas, eu sinto, como se estivesse vivendo um Big Brother com o diabo, dentro de um lugar fechado, acreditando só nas mentiras que vê, acreditando só naquilo que vê, porque é justamente isso que às vezes eu penso, como uma pessoa ciente do que está acontecendo não consegue orar, irmão. Eu fico pensando como uma pessoa ciente do que está acontecendo, é porque quando você, quem já viu o Big Brother, não precisa ficar com vergonha não, irmão, quem já viu o Big Brother, levanta o braço aí, até porque mentira é pecado, então se você já viu, pode levantar, eu te peguei, eu te vi, tá? Te vi aí, pode levantar o braço, quem é que assiste? Levantou não, Angélica? Olha lá, hein, estou de olho em você, viu? Agora você já observou que quem está lá dentro da casa, não sabe o que está acontecendo aqui fora? Já observou isso? No dia que aconteceu a morte daquela cantora, eu esqueci o nome, que caiu lá com o avião. Ah, conhece, né? Marília Mendonça, isso mesmo. Então no dia que aquele avião caiu, as pessoas que estavam lá dentro não sabiam o que tinha acontecido. Não sabiam, só quando elas foram o quê? Quando saem elas foram o quê, gente? Eliminadas, ó. Estou vendo aí, viu? Só que quando elas saíram da casa, elas se deram com a realidade do fato e elas entenderam. Às vezes eu fico observando como se a igreja estivesse vivendo dentro de uma casa, onde está tudo fechado, e ela não consegue ver a realidade do fato, do que está acontecendo, e brincando com a vida que não lhe pertence. Brincando com a verdade, querido. Por mais que você pense que não, e diga isso é coisa de pastor, isso é coisa da Bíblia, existe o inferno. Até quem não tem conhecimento de Bíblia às vezes fala. Eu já vi várias pessoas que dizem assim: pastor, eu não gosto de crente, eu não sou evangélico. E aí quando começar a fazer calor, eles falam: que calor do inferno. Eu falo: aí, tá vendo? Até você sabe que tem inferno.
Agora tem pessoas que estão a passos largos, brincando e indo em direção ao inferno, não se dando conta, parece que estão dentro de uma redoma de vidro, e não está vendo o que está acontecendo, irmão. Olha que Jesus disse, é guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai matando filho, filho matando pai. Eu fiquei assim, assustado. Quem tem menos de 12 anos, coloca o dedo no ouvido e fecha para você não ouvir o que eu vou falar. Um pai abusou de uma criança de 6 meses, irmãos. Aí eu faço uma pergunta, isso não é o fim do mundo? Para e pensa comigo, um pai abusou de uma criança de 6 meses. Como nós podemos estar com a nossa visão fechada e não entender o que está acontecendo? Jesus foi muito claro, falando sobre os princípios das dores e falando o que iria acontecer antes do retorno dele, ele foi claro. E às vezes eu vejo pessoas brincando, como se tivesse com uma arma na cabeça, uma bala, e fazendo roleta russa e tentando ver o que ia acontecer. Fala para o teu irmão assim, acorda, crente. Fala, acorda fisicamente e espiritualmente. Se você viu ele dormindo, cutuca na costela dele e fala, vai dormir em casa, meu irmão. Isso, obrigado, viu, Cauê? Isso aí. Agora, quando nós observamos esse texto de Gênesis capítulo 6, nós vamos ver a Bíblia dizendo que esse camarada, esse homem chamado Noé, ele andou com Deus, a terra estava corrompida, mas ele está andando com quem? Está andando com quem? Com Deus. A terra está corrompida, mas ele está andando com Deus. Querido, na maior parte das vezes, não espere reconhecimento das pessoas naquilo que você faz em Deus. Não fica esperando ninguém encher bolinha, ninguém cantar parabéns para você. Não fica esperando as pessoas dizerem se você está certo ou errado. Faça o melhor e faça da forma correta. Noé está andando com Deus. Você não vai ver ninguém aqui no texto dizendo algo que seja bom de acordo com aquilo que Noé está vivendo. Mas ele está andando com Deus, independente do que as pessoas digam, independente do que as pessoas falam. O que ele queria era agradar a Deus. Agora, sabe o que eu acho lindo no nosso Deus? Fala para o teu irmão assim, as pessoas podem não estar vendo, mas Deus, fala, Deus, irmão, Deus está vendo tudo. Quando você lê Provérbios 15:3, vai dizer, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, observando o justo e o ímpio, observando quem está sobre a terra. Ainda que as pessoas não vejam, Deus está vendo, o Senhor está olhando, o Senhor está te observando. Eu falei isso aqui na virada do ano. A Bíblia diz que Gideão, capítulo 6, de Juízes, versículo 11, ele está malhando trigo no lagar para colocar a salvo. Ninguém estava vendo o esforço de Gideão, mas Deus estava vendo e se manifestou a ele. De repente você pode dizer, eu sou o único pastor que estou ainda vivendo integridade, estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo o que é certo, mas Deus está te vendo, meu irmão, Deus está vendo a tua vida. Fala para o teu irmão assim, agrada-te, pois, do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Por mais que você queira agradar as pessoas, agrada a Deus, irmão. Ah, pastor, agrade a Deus. Noé não quis nem saber, está todo mundo corrompido, todo mundo fazendo errado. Ei, mas ele estava andando da forma certa, ele estava fazendo o que é certo, e Deus estava observando ele, Deus estava olhando para ele. Quem anda com Deus, não faz a sua vontade, mas faz a vontade de Deus.
Se você está andando com Deus, a vontade que vai prevalecer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus diz o seguinte: não se prenda ao sistema desse mundo. Lembra de Romanos 12:2? O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso homem interior. Tem gente que está muito à vontade com as coisas desse mundo, irmão. Tem gente que está muito ligado com as coisas desse mundo. Abre a sua Bíblia aí, Tiago 4:4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4, parte B. Olha o que diz aí: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De quem? Olha o que ele está dizendo. Qualquer um. Presta atenção nisso, irmão. Eu não sei se você viu lá o presidente da Rússia dizer. Ele falou: quem entrar do lado da Ucrânia vai ser inimigo de quem? Meu, ele falou. Olha o que Deus está dizendo para nós aqui. Ele disse assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós cristãos vivemos na contramão do mundo. Nós cristãos vivemos na contramão do mundo. Sabe o que significa conversão? É você estar indo em uma direção e de repente você ter conhecimento e retornar. Isso é conversão. É por isso que João Batista pregava e dizia: arrependei-vos e convertei-vos. Querido, o mundo está indo em uma direção, mas nós não. A direção do mundo é horizontal, a direção do cristão é na vertical. Quanto mais eu busco Deus, mais longe das coisas desse mundo eu fico. Quem aí é amigo de Deus, levanta o braço. Quem crê que anda com Deus, levanta o braço. Então fala para o teu irmão assim: vai apertar um pouco mais, irmão. Fala: vai apertar um pouco mais. Deus disse: se você é amigo do mundo, vai se constituir meu inimigo. É isso que Deus está dizendo. Então eu não posso andar segundo o sistema, eu não posso andar segundo a realidade desse mundo. Eu ando segundo a palavra de Deus, eu ando segundo a palavra do meu Senhor. Olha o que Deus disse para Noé: Noé, é muita violência, o mundo está corrompido. Ele disse: o mundo está corrompido. Noé, o mundo está corrompido. Irmãos, quem não está vendo isso? Quem não está vendo que está corrompido as coisas? Quem não está vendo a forma a qual as coisas estão acontecendo, a forma a qual o mundo está trazendo o curso? Agora, sabe o que eu acho lindo em Noé? É que ele ouviu a voz de Deus. Você lembra do Evangelho de São João, capítulo 10, 27? Jesus disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha a pergunta que eu te faço: qual a voz que você está ouvindo? É a voz de Deus ou é a voz do mundo? Que tipo de voz está ressoando? Que tipo de voz está falando aí dentro de você? Que tipo de voz? Faça essa reflexão: que tipo de voz está falando com você? Será que é Deus ou será que é o mundo? Será que você está andando segundo o que Deus tem para você? Ou será que você está andando segundo o que o mundo tem te oferecido? Agora eu quero trazer alguns pontos aqui, e depois dessa introdução, eu acredito que eu vou trazer aqui o que Deus colocou em meu coração. Porque primeiro eu tive que fazer a introdução para você poder entender. Quem anda com Deus, primeiro ponto, vê o que ninguém ou quase ninguém vê. Quem anda com Deus, grave isso, vê o que quase ninguém vê. Noé está andando com Deus,
Noé está com Deus e Deus vai compartilhar com Noé algo que Noé já sabia que estava acontecendo. Eu não sei, querido, mas a Bíblia diz que Deus não faz nada antes de ter revelado aos teus pequeninos, os profetas. Quem anda com Deus vê o que quase ninguém vê. Tem coisas que para muita gente é loucura, tem coisas que para muita gente é maluquice, mas nós, como bom cristão que somos, nós estamos vendo lá na frente. Porque o bom cristão, aquele que anda com Deus, ele vê o que quase ninguém vê. As coisas estão acontecendo, tem pessoas que você senta para conversar, ela fala: onde isso aconteceu? Você fala: você não está vendo, irmão? Olha como é que está se cumprindo as profecias. Não estou vendo isso não. Sabe por quê, querido? Só quem anda com Deus consegue ver as coisas que estão acontecendo. Deus estava dizendo para Noé: Noé, o mundo está corrompido, as pessoas estão vivendo da forma deles, e Deus está dizendo: Noé, observe como esse mundo está corrompido. Segundo ponto, quem anda com Deus acredita no que poucas pessoas acreditam. Olha que Deus disse: construa uma arca. Agora a pergunta é, irmão, pelo amor de Deus, nunca tinha chovido na terra, ele não sabia o que era chuva. Naquela época só tinha um orvalhozinho que regava a terra, não tinha acontecido chuva. E Deus disse assim: Noé, construa uma arca, porque vai vir chuva. E eu fiquei pensando: de onde vai vir chuva? De onde vai vir chuva? Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, que a pessoa disse assim: ei, irmão, a volta de Jesus está próxima. E desde quando meu bisavô era vivo falava isso. Sabe por quê, querido? Quem anda com Deus acredita naquilo que poucas pessoas acreditam. É fácil falar, mas não é fácil viver. Olha o que ele disse. Deus disse: construa uma arca, Noé. Eu imagino, querido, eu não sei quanto a você, mas se nunca tinha chovido, imagine fazer uma arca, imagine fazer um navio, porque naquela época não tinha nada disso. E ele tem que acreditar em Deus, ele tem que acreditar no que Deus estava dizendo para ele. O mundo em todo o tempo está dizendo: ei, pode errar, pode pecar, mas quem anda com Deus acredita que ainda viver em santidade é a vontade de Deus. Deus falou: construa uma arca. Ele não ficou reclamando, ele disse: não, eu vou construir. Ele falou: Senhor, como é que eu faço isso? Agora entenda isso: quem anda com Deus, ainda que as dificuldades venham, sempre tem um projeto de escape na mão. Quem anda com Deus, ainda que as dificuldades venham, sempre tem um projeto de escape na mão. Porque a pessoa que anda com Deus acredita no que poucas pessoas acreditam. Terceiro, quem anda com Deus não é aquela pessoa que só fala, ela vive o que fala. A Bíblia diz que Deus virou para Noé, mandou ele construir a arca. Ele foi construir a arca, e sabe quem ajudou Noé? Fala para o teu irmão: você sabe quem ajudou Noé, irmão? Fala: sabe quem ajudou Noé? Quem sabe levanta o braço. Foram os filhos, irmãos. Os filhos que ajudaram. Eles que ajudaram Noé. Sabe por quê? Noé não era o homem que só falava, ele era um homem que vivia o que falava. Tem pessoas que só falam, mas não vivem. É por isso, querido, que nós vemos às vezes tantas situações desastrosas, porque tem gente que só sabe falar, mas não vive o que fala. Lembra de Provérbios 22:6? Diz assim: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tem pais
que não pode dizer para os filhos fazerem as mesmas coisas que eles fazem, porque senão os filhos vão se dar de mal a pior. Que tipo de testemunha tem sido você dentro da tua casa, no teu emprego, no bairro que você mora? Que tipo de testemunha tem sido você? Será que você só fala ou vive também? Lembra de Lucas capítulo 15? Fala para o teu irmão, seu irmão, está apertando, né? Mas fala para ele, mas fica tranquilo, porque nem todo mundo entrou na arca. Fala e vigia, hein? Porque já tem gente de olho no seu lugar. Fala para ele. Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que dois filhos, um filho vira para o pai e diz assim: pai, me dá a herança que me pertence, que eu vou, essa versão é minha, eu vou meter o pé. O pai vai lá e dá, ele vai embora. A Bíblia diz que o dinheiro um dia acabou. E aí o filho lembra de quê? Lá na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Ele não está lembrando do que o pai disse, ele está lembrando do que o pai fazia. Ele não está lembrando do que o pai disse, ele está lembrando do que o pai fazia. Irmãos, nós precisamos testemunhar Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Você precisa ser resplandecente nessa terra, no sentido de testemunhar com a tua própria vida e dizer: meu filho, vai nesse caminho, porque o teu pai foi, e você sabe como é a minha vida hoje. Você lembra do Salmo 37, versículo 24? Ele diz: eu fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem tua descendência mendigar o pão. Olha o que ele disse: eu fui jovem, Davi dizendo, agora sou velho, dizendo. Para quem que você acha que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para o filho Salomão, e dizendo: continue, ande com Deus, porque Deus vai prosperar a tua vida, Deus vai abençoar você. E ele, querido, não está só dizendo, ele está dizendo: eu fui moço, e agora sou velho. Ele, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem tua descendência a mendigar o pão. Ele está dizendo: Deus me acudiu, Deus operou na minha vida, Deus fez um milagre em mim. Fala para o teu irmão: você não dorme não, irmão. Fala, aperta o cinto aí. Fala, está apertado, mas na arca tem uma janela. Isso. Fala para ele assim: o maior testemunho que você pode dar para o seu filho, fala, o maior testemunho que você pode dar para os outros, não é por meio de palavras. Fala, não é por meio de palavras, é pela ação que você pratica. Isso. Até o teclado ficou baixinho. O negócio apertou aí também, né? Eu não sei se é quinto, eu não sei se é sexto, mas é alguma coisa aí. Quem anda com Deus não tem pressa. Olha o que Deus disse para Noé: Noé, você vai construir uma arca. Eu imagino Noé pensando assim: Senhor, construir uma arca, está certo. Agora vai ver na Bíblia se ele falou assim: ah, Senhor, então me diga quanto tempo eu vou gastar para construir a arca. Ele não perguntou não. Sabe por quê, querido? Quem anda com Deus está mais interessado em quem Deus é do que o que Deus tem. Você sabia disso? Quem anda com Deus está mais interessado em quem Deus é do que o que Deus tem. Sabe o que Noé queria? Enquanto eu vou construindo, quem vai estar conversando comigo? Deus. Enquanto eu vou fazendo aqui, quem vai estar comigo? Deus. Não importa o tempo que eu vou gastar, o que importa é o tempo que eu estou com Ele. Não importa o tempo que eu vou gastar, o que importa é estar sentindo Ele, ouvindo Ele, falando com Ele, sentindo o cheiro dEle, abraçando Ele, envolvido com Ele. O que importa é senti-lo em mim. Você lembra de Maria? A Bíblia diz que um dia Jesus entrou na casa de um homem chamado Simão, curtidor. Entrou lá, e a Bíblia diz que Jesus se assentou,
E ela veio correndo, pegou um vaso cheio de um bom perfume e derramou aos pés do mestre. Agora, querido, quando levava-se o perfume, levava-se dentro de uma bolsinha. Uma bolsinha que levava. Até hoje, às vezes, as mulheres carregam dentro de uma bolsona, né? Ela tira o perfume, derrama aos pés do mestre. As bolsas geralmente eram feitas de pano, tecido. Com o que ela enxugou os pés do mestre? Com o quê? Por que você acha que ela não pegou um pano? É porque ela disse: melhor é ficar aos pés dele do que sair rápido da presença dele. É por isso que ela estava enxugando com o cabelo. Ela não tinha pressa. Ela queria estar nos pés do mestre, ela queria ter do mestre, ela queria sentir ele. Quem anda com Deus não tem pressa de ver milagre, porque sabe que estar com ele é o maior milagre que eu posso viver. Quem anda com Deus não está com pressa de realizações, está com pressa de estar com ele, de viver com ele, de sentir ele, de ver e ouvir a voz dele. Por que você acha que Moisés ficou 40 dias no monte, irmão? Agora olhe para mim. Quando Moisés desceu com a tábua da lei, ele fez o que com a tábua? Quem sabe? Escola bíblica tem que voltar rápido. Meu Deus do céu. Ele pegou a tábua e quebrou. Pum! Aí eu faço uma pergunta: para onde ele voltou depois? Voltou para o monte. Senhor, dá para o senhor falar de novo? Nós vamos ouvir, eu quero ouvir tudo de novo e pegar a tábua toda de novo. Porque o que importa para mim, Senhor, não é o que o Senhor vai realizar, é quem o Senhor é na minha vida que importa. Quem anda com Deus, querido, não se importa com aquilo que vai conquistar, mas se importa com aquilo que já conquistou. Quem anda com Deus não se importa com as coisas, porque ele sabe que tem muito mais do que as coisas, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Quem anda com Deus não tem pressa. Eu quero estar com Ele, eu quero viver com Ele, eu quero ouvir Ele, porque não existe realização na vida de um ser humano se Deus não estiver com ele. Não existe, querido, vitória se Deus não estiver com você. Então o principal não são as coisas, é Ele. Noé não perguntou quanto tempo vai durar. Ele disse: eu vou fazer. O que eu quero é estar com o Senhor. O que eu quero é ouvir o Senhor. O que eu quero é estar na presença do Senhor. Sabe qual é o próximo? Deus mandou Noé construir uma arca. Ele não ficou reclamando, irmão. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que só vive reclamando o tempo inteiro. Tem gente que reclama: Senhor, esse negócio de 1 Pedro 1,16 não serve para mim não, Senhor. Ser santo? Não serve para mim ser santo. Querido, Noé não ficou reclamando. Ele disse: se tem que fazer, eu vou fazer. Tem gente que reclama e diz: Senhor, esse negócio de andar com o Senhor, mas sair do meio das minhas amizades ruins, eu não vou sair não. Querido, Noé não ficou falando isso com Deus. Ele disse: eu vou fazer, porque eu ando com Deus. E quem anda com Deus tem tudo. Tem gente que quer dar um jeitinho. Fala para o teu irmão assim: para andar com Deus, irmão, tem como dar jeitinho não. Fala: tem como dar jeitinho, como diz a pastora, na torneira não. Fala: quem anda com Deus não tem esse negócio de jeitinho não. Pastor, eu quero andar com Deus, mas não quero sair das más amizades não. Será que você nunca leu o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na mesa dos encarnecedores. Antes a tua lei seja meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, pois será como uma árvore frutífera plantado perto a ribeiro de águas, aonde as suas folhas não caem e os seus frutos dão na estação certa.
Se Deus está dizendo, meu irmão, eu não quero nem saber, eu quero é andar com Deus. Tem gente que diz assim, aqui não. É uma meia dúzia que estava na Ucrânia, saiu lá debaixo da ponte. Está filmando e deu ruim. Que diz assim, esse negócio de ser dizimista, pastor, isso não é para mim não. É igual o jovem rico, lembra do jovem rico, Lucas 18? Ele chega para Jesus e diz assim, meu mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna, o reino? Jesus disse, por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é Deus. Aí eu acredito que o jovem olhou para ele e falou assim, deu ruim. Aí Jesus vira e diz assim, você quer me seguir? Vende tudo que você tem e me siga. Só que se você observar antes, o jovem vai dizer assim, mas eu já cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus disse assim, mas falta um. Não tem como andar comigo e você está dividido entre a riqueza, o dinheiro e a minha pessoa. Querido, quem quer andar com Deus precisa entender, ou eu obedeço a Ele, ou não vai ter como andar. Ou eu obedeço a palavra, ou não vai ter como andar. Mas sabe o que eu acho lindo, e aqui em caminho para poder encerrar? A Bíblia diz que Noé fez a arca com os filhos, e a chuva desceu, e a arca, aquilo que é tempestade para muitos, aquilo que é dificuldade para muitos, quando nós estamos andando com Deus, ainda que a dificuldade queira subir, mas Deus sempre nos eleva acima das dificuldades. É por isso que a Bíblia diz, Isaías capítulo 40, versículo 31, os jovens se cansam, os mancebos se fadigam, mas os que esperam no Senhor voarão com asas como águia. O que ele está dizendo? Vai andar por cima das dificuldades da vida. Quem anda com Deus, querido, ainda que os teus pés estejam no chão, Deus ele te faz andar por cima das dificuldades. A dificuldade afundou muita gente, mas a Noé levantou. Observe o texto. O que para muita gente foi dificuldade, para Noé não foi, Deus o exaltou. Sabe o que eu entendo aqui? Quando nós andamos com Deus, ainda que as dificuldades venham, acontece o que o profeta Isaías disse no capítulo 43, 2: se passares pelas águas, não vai te submergir; se passares pelos rios, você não vai se afogar; se passares pelo fogo, a chama não vai queimar em ti. E ele disse, pois eu sou Deus que estou contigo. Quem anda com Deus, querido, ainda em meio às dificuldades, ele anda num nível maior, ele anda num nível mais alto, ele anda lá por cima. Se coloque de pé. Aleluia. 8 vai dizer no versículo 1: e se lembrou Deus de Noé. Quem anda com Deus, Deus nunca esquece ele. Lembra de Isaías 49, 15? O profeta disse, pode uma mãe que ainda amamenta esquecer-se do filho? Ele disse, todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de vós. Deus se lembrou de Noé. E sabe o que Deus mandou dizer para muitos aqui e para mim também? Está chegando a nossa hora. Está chegando a nossa hora. Está chegando a nossa hora. Deus, ele se lembrará de nós. E independente da dificuldade que você está vivendo, irmão,
independente dos conflitos espirituais, independente da luta, independente do que está travado na tua vida, Deus mandou eu te dizer, Ele se lembrará de você, Ele se lembrará de você. As coisas vão mudar, vai ter mudança nisso daí. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus mandou eu te dizer, se você tem aliança comigo, você não está sozinho, eu estou contigo nessa situação, eu estou contigo nessa guerra, e vou fazer algo novo acontecer, diz o Senhor. Você está vivendo, a qualquer momento, esse amigo se lembra de você e te tira dessa situação. O que para muita gente é destruição, para Noé foi exaltação. O que para muita gente aqui hoje é luta, para Noé era exaltação. Deus está te dizendo, aproveite o momento e me adore, me louve, me exalte, adore a Ele. Eu acharei conforto